nessa noite mudou um pouquinho, que Deus falou um pouco no meu coração, ela mudou um pouco, mas não saiu da sua origem. E nós vivemos numa época que está difícil achar bons exemplos. Está difícil encontrar bons exemplos. Quantos concordam? Digam amém. Poucos concordaram, tem muitos bons exemplos aí, gente. Quantos acham que tem muito, o mundo está cheio de bons exemplos? Digam amém. Quantos acham que a maioria são maus exemplos do que bons? Digam amém. Amém. Nós somos cercados de maus exemplos, mas nós temos bons exemplos também. Homens dignos, homens de caráter, cristãos bons de exemplo, cristãos que não cumprem as Escrituras, não seguem os passos de Cristo. Benjamin Franklin tem uma frase que me chama muita atenção. Um bom exemplo é o melhor sermão. Estou meditando nessa frase hoje pela manhã. Um bom exemplo é o melhor sermão. Quantas vezes nós ouvimos sermões bonitos, sermões teoricamente bons, tem mesmo profético, mas às vezes a pessoa não é o exemplo daquele sermão. E nessa noite eu quero que nós possamos meditar que nós temos a cada dia buscar sermos bons exemplos. E quando eu falo bons exemplos, e no culto de jovem, da juventude da igreja, é que o jovem hoje, o jovem cristão, é uma potência na mão de Deus. O jovem cristão, andando nos caminhos de Cristo, ele é uma potência na mão de Deus. É uma potência para a geração dentro da casa de Deus, e é uma potência para a geração lá fora que está perdida. Os jovens podem fazer diferença. Tanto que hoje o mundo, os comerciais, os filmes, são voltados para os jovens. Para corromper. Essa é a verdade, para corromper. Antigamente, pouco antigamente, na minha adolescência, há 10 anos atrás, eu me lembro que a mídia usava muito preto. Eu gosto de rock, não tem como me enganar, eu gosto muito de rock. Eu gosto de vários estilos musicais, mas o rock me atrai mais. Apesar da barulhada, eu gosto de rock calmo. Eu sou daquele de ficar gritando. Nunca gostei dele de novo, mas eu gosto de rock clássico, sempre gostei. O rock veio do gospel. Abriram um aspas, ele veio do Elvis. Ele criou o rock, depois veio os Beatles. E abrindo, vou fechar o aspas já que eu abri, tem que concluir. E o Elvis, ele uma vez em um dos seus shows, apesar de ser uma pessoa que viveu em vícios, viveu escrava da mídia, mas o Elvis, ele foi ensinado sobre o cristianismo. Ele teve uma criação cristã. E um dos seus shows, já no final da sua carreira, porque ele vinha a falecer, ele parou o show em 2 momentos. Uma, levantaram uma placa dizendo que Elvis era o rei. E Elvis parou e disse: abaixa essa placa, que o rei é Jesus, não sou eu. E na outra foi que ele estava com o coral dele, e ele falou que o coral ia cantar uma música que ele não conseguia cantar. Não pela sua capacidade, que Elvis tinha uma voz maravilhosa, ele conseguia alcançar tons graves, ele é um excelente cantor, um excelente compositor, um criador incrível. Infelizmente não usou sua carreira toda para o Senhor. Ele cantou aquele hino: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Ele não cantou, o coral cantou só a capela, e ele chorava. Fechando aspas. Elvis tinha uma promessa. Talvez ele não conseguiu chegar na promessa. Ele podia ser um bom exemplo para uma geração, mas infelizmente ele não foi. Nós temos uma promessa, amém? Quantos têm promessa de Deus, digam amém? Quantos estão entendendo, digam amém? Aleluia. Nós temos uma promessa. Eu estou aqui por causa de uma promessa. Eu vivo em função da promessa. Você tem uma promessa. Para você alcançar a promessa que Deus tem na sua vida, você tem que ser um bom exemplo. Repita comigo: bom exemplo. Bom exemplo. Aleluia.
Abra a Bíblia em Mateus capítulo 3. Nós vamos ler 4 versículos. Começando pelo primeiro. Começando pelo início. Aleluia. Mateus capítulo 3. Santo é teu nome, Pai. Minha pregação vai ser breve, irmãos. Não vou me demorar. Eu creio que Deus já está falando desde o primeiro louvor que foi entoado aqui para o Ministério de Louvor. Mateus capítulo 3, versículo 1. O título da minha Bíblia está João Batista. Mas alguém tem o título João Batista? João Batista é o título da minha Bíblia. E diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4: e este João tinha as vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Incline sua cabeça, vou falar com Deus. Pai amado, Deus querido, eu te louvo por essa noite, Deus, por esse privilégio que nós estamos tendo de aprender contigo, Pai. Pai, fala conosco através do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa essa palavra, Deus, como instrumento em tuas mãos, porque precioso é o teu Espírito que habita em nós. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós lemos aqui sobre João Batista, que foi um grande profeta. Mas quem foi esse jovem João Batista? Quem foi ele? De onde que ele veio? João Batista, ele impactou uma geração. João Batista, ele foi referência para muitos jovens, para muitas pessoas daquela época. João Batista, ele cumpriu a sua promessa. Porque ele tinha uma promessa desde o seu ventre. Vou falar um pouco da história rapidamente. Seu pai Zacarias era sacerdote, serviu no templo. E o anjo apareceu para ele, o anjo Gabriel, e falou que ele teria um filho. Mas Zacarias já era idoso, sua esposa já era idosa. E Zacarias meio que não acreditou. Como que foi teu filho? E ele recebeu uma penitência. Ele ficou mudo por um tempo. E nasceu João depois de um tempo, já acelerando um pouco a história. E João, ele viveu sua adolescência, sua juventude no deserto. Possivelmente com monges judeus. Todos os dias estudando as Escrituras, todos os dias orando, jejuando. João Batista estava separado, repita comigo, separado. E a criança aí crescia aprendendo. E quando ele começa o seu ministério, ele vem e fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse é o evangelho que era pregado por Jesus Cristo também e por seus discípulos em seguida. Ele chegou e falou: arrependei-vos, e que já chegaram no reino dos céus. Ele começou sua pregação, o ministério de João Batista começou já pensando na salvação dos pecadores. João Batista começou de uma forma que hoje quase dificilmente nós fazemos. E quando nós vemos alguém fazer, nós chamamos, na nossa mente já viu talvez um automático, um louco. Quantos não depararam com na Central, na Carioca, com homens pregando do nada, sozinhos? Quantos passaram por isso? Já viram a situação? Pregando do nada e falando de Deus, falando de se arrepender. Nós já falamos: cara, é louco, tá ali no meio da Central, falando: tá, não é lícito, não convém, escandaliza. Mas foi exatamente assim que começou a pregação do Evangelho. E no capítulo 3 nós lemos que foi anunciado pelo profeta Isaías,
que teria uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho para um Salvador, para o Messias. E essa voz era João Batista. E no versículo 4 nós vemos que João, ele se vestia de uma maneira diferente das outras pessoas. Ele não se vestia de acordo com a moda, talvez pelo lugar que ele viveu e necessitava, mas eu vejo João Batista um diferente. Eu acho que quando eu entrei aqui, talvez quando eu subi, ninguém pensou que eu ia tocar uma coisa mais voltada para o rock. Eu não estou vestido normal. Eu não preciso me vestir de uma forma diferente para mostrar algo que eu gosto, que muitas pessoas gostam. Graças a Deus hoje na igreja não tem mais esse preconceito. Mas naquela época, se vestir de camelo era muito esquisito. Se vestir com veste de camelo era muito esquisito. E João Batista se vestia daquela maneira. E a palavra diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Qual é gafanhoto, querido? Quando nós começamos a estudar as escrituras, começamos a buscar conhecimentos, nós aprendemos que gafanhoto era uma semente que tinha na época. Não era muito gostosa, não. Não era gafanhoto bichinho, não. Mas ele se alimentava dessa semente e de mel silvestre. Ele ia contra a mão do sistema da época. Eu não sei o que estava acontecendo em Jerusalém, eu não sei o que estava acontecendo por lá, mas eu creio que ele se alimentava de outra maneira. E esse João Batista, ele pregava com firmeza e autoridade. Ele não tinha medo das autoridades. Ele sabia quem o enviou. E muitas vezes hoje nós nos abaixamos as nossas cabeças quando vemos coisas erradas. Quando nós estamos sem quantos trabalham, ou estão na faculdade, estão no colégio, passa por uma situação que você sabe que não é certa. E nós não falamos, não posso. Uma coisa que eu venci, me glorifica a Deus. Talvez vocês riam, mas no meu trabalho, meu telefone toca o tempo inteiro. E quase ninguém quer atender. E quando atende, e a outra pessoa, ela pede para falar que não está. Eu, há um tempo atrás, eu falava isso, não, a pessoa não está. Mas eu não faço mais isso. Eu venci isso. Ah, mas isso é mentira. Você está mentindo. E quando você não faz isso, você mostra um diferencial. Você mostra um diferencial. Como é que você falou que... Por que você não falou? Não tem nada a ver. Fala que eu não estou. Não posso falar, você está. Eu estou te vendo, eu não sou louco. Eu não posso falar. Ele não pode atender no momento, ele está ocupado. A princípio, você vai ficar aquele termo queimado, talvez, no trabalho, vão olhar para você, pô, o cara quer prejudicar. Mas o teu chefe lá vai chegar aos ouvidos dele. E quando chegar aos ouvidos dele, ele vai te chamar. Talvez, se ele não é uma pessoa que tem uma boa gestão, ele vai te apontar, poxa, você prejudicou o colega. Mas uma hora ele vai parar assim, pô, esse cara, ele não mente. Esse funcionário eu posso contar com ele. Ele não vai me roubar. Ele não vai mentir para mim quando estiver passando por um momento, problema no trabalho. Ele vai ser sincero comigo, eu vou contar com ele. Nós estamos agora enxergando de outro modo, né? Caramba, seu braço direito do patrão, ele confia em você. Olha como mudou. É tão simples, o evangelho é simples. Imagina Deus. Imagina Deus, quando nós tomamos uma atitude correta, como Deus fica, como o Espírito Santo fica. Ele se alegra. E João Batista, ele não teve medo de falar para aquela sociedade que elas andavam nos caminhos errados. Ele chegava para os cobradores de impostos, olha isso, ele falava, ó, vocês não podem cobrar além daquilo que está escrito. Ele chegava para os soldados e falava, ó, você não pode abusar do seu poder, você não pode acusar falsamente. Ele chegava para a elite religiosa que se achava que era correta e dizia a verdade, raça de víboras. Vocês falam, vocês pregam o que vocês não fazem. Vocês têm que se arrepender. Querido, eu não estou dizendo para você chegar no policial ali na rua e falar com ele, ó, você é um corrupto. Eu não estou dizendo isso para você. Porque Deus não te coloca a prova que você não pode suportar. E na Bíblia, a Bíblia fala que não é para nós tentarmos ao Senhor Deus.
Não sei porque eu falei isso, eu não espero que ninguém ia fazer isso agora quando sair da igreja, não. Porque Deus vai nos usar no momento certo, na hora certa. E Ele vai mostrar à nossa frente as oportunidades. E João Batista, ele era uma referência, ele era um exemplo. Como eu falei no início, jovens iam para ele, seguiam anciões. Só que chegou num determinado momento, que apareceu o Messias. Jesus foi ao encontro de João Batista para cumprir a palavra, para ser batizado por ele. Jesus não precisava ser batizado. O batismo era do arrependimento, Jesus não pecou. E veio como homem e como Deus. Mas ele se fez humilde, se batizado por João Batista. E João Batista, mostrando a humildade, disse: quem sou eu para te batizar? Eu não sou digno nem de colocar as sandálias nos seus pés. Depois que João batizou Jesus Cristo, um pouco antes ele tinha denunciado o rei. Que o rei daquela época era Herodes, que era um rei muito violento, muito mau, que brincava de crucificar cristão, de queimar cristão. Ele estava tendo relacionamentos com a esposa do seu irmão. E João Batista denunciou isso. E falou: o rei de vocês está, o imperador está tendo relações com a irmã, a esposa do seu irmão. Naquele momento ele sabia que ele ia ser preso na prisão na Judéia. Ele não temeu isso. Se João Batista não temeu falar essa verdade, por que eu vou atender o telefone e mentir? E dizer que a pessoa não está, se ela não está? Porque na escola eu vou colar, na faculdade eu vou colar, sabendo que aquilo ali não está certo. Eu fiz um concurso público agora que eu não estudei. Quando eu peguei a prova, eu falei: Senhor, eu não estudei, mas eu tenho experiência. Eu acertei só a metade das questões. Mas eu vou estudar para o próximo. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Que Deus está sempre no controle. Ele quer apenas nos provar. Porque a escola do Senhor é o deserto. E o Espírito Santo é nosso melhor professor. Porque quando nós estamos numa situação que é errada, o Espírito Santo vem, e nos dá um alerta. Aí nós vamos ou não vamos? Então a cada vez ele está nos orientando. Uma pergunta que eu quero deixar para nós: a quem nós temos imitado? Quem está nos ensinando? Qual tem sido as nossas prioridades, como a ministra falou, sobre o nosso tempo? Será que nós dedicamos o tempo na internet e não oramos? Então o Espírito Santo. O Espírito Santo assim, poxa, você falou sobre alimento, né? Que você quer ajudar as pessoas que precisam de comida. Ora pela África. Nossa, eu estou aqui no Facebook, eu estou jogando FIFA. Ora pela África. Pô, daqui a pouco, não é Deus que está falando não, assim, é minha mente que está falando. Quando você vai dormir, faz aquela oração que nem a minha esposa faz. Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Quando vem, está dormindo. Mas ela ora só que à noite é mais ou menos assim. E quais têm sido as nossas prioridades? Nós temos sido exemplos bons, ruins, mas nós temos ficado mornos, imparciais, que é a pior coisa que tem, ser imparcial. Ouvir uma situação e ficar quieto. Estão falando lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei quem, é certo fazer isso, é lógico que é certo. É lógico, não é certo sim, não tem nada a ver. Claro que Deus aceita o homossexual, não tem nada a ver isso não, né? Não, fulano, o que você acha dos pastores aí que estão fazendo? Porque é assim, né? Porque tem as coisas, mas não pode ser dessa forma. Tá bom, vamos pra cozinha, vamos estou falando ponto. Passou outro momento. Um momento que eu perdi, que eu nunca esqueço, que eu tenho raiva de mim, foi um momento que estava reunido com os colegas do trabalho e um falou assim, falou sobre religião. Eu sou o perral, eu sou o martelo, o prego, eu sempre sou martelado. Eu adoro isso.
Estamos numa conversa, né? Eu gosto de ir para cima mesmo. E falaram que todos os caminhos levam a Deus.